Deus fez um mundo tão grande, pra todos deu onde morar. Hoje vemos nossa gente perdendo o seu lugar. O mal do latifúndio quer a terra dominar. O índio, o negro e o branco não tem terra pra plantar. Hoje é dia 11 de julho de 2019, eu, Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra, estou aqui em Belo Horizonte, na sede da DPU, Defensoria Pública da União. Vou conversar aqui com o Dr. Diego de Oliveira, que é defensor público geral da DPU no estado de Minas Gerais, correto? É isso, defensor público-chefe. Dr. Diego, que história é essa que o governo federal parece que baixou uma normativa aí, ou está tramando para asfixiar o trabalho das defensorias públicas da União nos estados? Pois é, Frei, o que acontece é que existe uma ordem do governo federal de devolução dos nossos servidores requisitados. O senhor sabe que a Defensoria Pública da União não tem um quadro de apoio, né? Não tem um quadro de servidores de apoio criado. A Defensoria Pública da União existe só com os defensores públicos. A Defensoria Pública da União é defensores públicos federais e só. Os nossos servidores, nossa carreira de apoio, é o pessoal que está no nosso atendimento, né, na nossa frente de batalha, no nosso atendimento, nosso cartório, assessoria jurídica, assessoria administrativa, são todos servidores requisitados de outros órgãos. E o governo federal disse, olha, até dia 27 de julho, ou esses servidores vão ser remunerados pelo próprio orçamento da DPU, ou eles serão devolvidos para os órgãos de origem. O que acontece? O orçamento da DPU é limitado, já foi aprovado para esse ano e obviamente não contava com o pagamento desses servidores. Como são servidores pagos pelos órgãos de origem, pelo INSS, pelo IBGE, pelo FNDE, esses servidores não constam da folha de pagamento da DPU. E sem esses servidores, são 828 servidores no Brasil inteiro, sem esses servidores a DPU não tem como continuar funcionando em todas as suas unidades. Então, como um plano de contingenciamento, um plano emergencial, concretizada essa ameaça, concretizada a necessidade de devolução de todos os nossos servidores requisitados, a Defensoria Pública da União será obrigada a fechar todas as unidades do interior. Isso significa, em Minas Gerais, o fechamento de Uberlândia, Juiz de Fora, Valadares e Montes Claros, ficando só na capital. Ou seja, as pessoas que estão nessas outras 4 cidades e que seriam, né, hoje recebem o atendimento da DPU em questões previdenciárias, tratamento médico, alguns projetos, né, como pessoas em situação de rua, ocupações, todas essas pessoas perderiam o atendimento da DPU nessas outras 4 cidades pela necessidade ou pela imposição do governo federal de devolução dos nossos servidores. Doutor Diego, em Minas, quantos defensores públicos da DPU tem e quantos funcionários só em Minas Gerais? Em Minas Gerais, na verdade, como são unidades, né, separadas, eu não sei dizer exatamente quantos são em cada uma dessas unidades. Em Belo Horizonte, para o senhor ter ideia, são 30 servidores requisitados. Nós perderíamos 30 servidores do dia para a noite. Ou seja, não teria como manter o nosso atendimento, né, as outras funções da DPU não seriam possíveis sem esses servidores. Quantos defensores públicos da DPU em Minas? São 30 defensores em Belo Horizonte, mais 5 em Juiz de Fora, 4 em Uberlândia, 2 em Valadares, 2 em Montes Claros. Mas então essa medida é uma grande injustiça, porque na prática significa inviabilizar o trabalho da DPU. Isso inviabiliza o trabalho da DPU e ainda é um pouco mais grave, quer dizer, se é que tem mais grave do que isso, a emenda constitucional número 80 determina a ampliação da Defensoria Pública da União. Aliás, as defensorias públicas de um modo geral, mas especificamente no caso da Defensoria Pública da União, a ampliação para que exista uma unidade da Defensoria Pública da União em todos os lugares em que existe instalada a Justiça Federal. Ou seja, a emenda 80 dava um prazo de 8 anos para que a Defensoria Pública da União estivesse presente em todas as unidades em que instalada a Justiça Federal. Essa determinação do governo federal não só descumpre a emenda 80, porque não amplia a Defensoria Pública da União, mas implica em achatamento da Defensoria Pública da União em todos os estados do Brasil. Ou seja, a Defensoria Pública da União estaria sendo achatada, esmagada, e o atendimento à população carente fica absolutamente prejudicado no interior do Brasil. Doutor Diego, para ficar bem claro aqui, eu tenho a alegria de acompanhar várias lutas aí por direitos, tanto no campo quanto na cidade, e em várias lutas nós temos a participação sua, do doutor Estevão, né, e do doutor João Márcio, de vários outros defensores públicos da União. Por exemplo, na defesa dos quilombolas, defesa de ocupações urbanas que tem relação, por exemplo, aqui
via 040, que está na beira do anel rodoviário em Belo Horizonte, né? Qual a diferença, para o povo entender mesmo, entre a atuação da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública dos Estados? Sim. Bom, a Defensoria Pública da União atua na orientação jurídica das pessoas, né, que não têm condição de contratar advogado, coletivo e individualmente, nos casos em que está presente alguma entidade da União, entidade federal. Então, nesses casos, por exemplo, do ANEL, como uma rodovia federal, a Defensoria Pública da União tem que atuar. Porque lá está o DENIT, etc. Nos casos de previdência e assistência social, então aqueles benefícios de prestação continuada da assistência social, como os benefícios previdenciários, auxílio-doença, aposentadorias, por idade, por invalidez, como o INSS que faz a gestão desses benefícios, o INSS é uma autarquia federal, Defensoria Pública da União. Medicamentos de alto custo, como existe uma determinação legal de que há uma responsabilidade solidária dos entes no fornecimento de medicamento, na prestação da saúde, como a União tem que estar presente nessas discussões, a Defensoria Pública da União atua. Questão de quilombolas, a regulação do terreno quilombola, da terra dos quilombolas, a Defensoria Pública da União tem que estar presente. Para a Defensoria Pública Estadual ficam as questões referentes à Justiça Estadual, as questões de família, né, separação, divórcio, pensões alimentícias, Defensoria Pública Estadual. Questões referentes a terrenos, a moradia, que não envolvem algum terreno da União, questão estadual, Defensoria Pública do Estado. Vale destacar que o Minha Casa Minha Vida é um programa federal, né? Então a Defensoria Pública da União, esses contratos, como tem a presença da Caixa, que é uma empresa pública federal, a Defensoria Pública da União também atua nesses casos de moradia. Então o achatamento da Defensoria Pública da União é muito preocupante nesses casos, né? Quer dizer, em todos os casos em que a gente acompanha, e especialmente para a população do interior, que vai ficar sem o atendimento de forma integral, né? Além das comunidades quilombolas, por exemplo, todas as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, por exemplo, como os vazanteiros, sim, as comunidades que estão, por exemplo, na beira do Rio São Francisco, é também competência da DPU. Comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, né, todas essas comunidades ficariam no interior do Brasil sem atendimento da DPU. Doutor Diego, brigadão por nos conceder essa entrevista aqui. E já aproveitamos aqui a deixa para conclamar todas as forças vivas, as autoridades que têm sensibilidade humana e social, para a gente reverter essa situação, porque as defensorias, tanto a Defensoria Pública da União como as defensorias estaduais, precisam se fortalecer e não ser aniquiladas, né? Obrigado, Frei Gilvander, pela força. E é isso, é a hora de resistir, tentar resistir para a manutenção da Defensoria Pública da União em todos os lugares em que instalada e lutar para que a emenda constitucional número 80 seja cumprida, ou seja, a ampliação da Defensoria Pública da União para todas as regiões, para todas as cidades em que instalada a Justiça Federal. Ok, parabéns pela luta, doutor Diego. Obrigado, Frei. Registrando aqui, Frei Gilvander. É na participação, meu irmão, que vamos mudar essa nossa situação e fazer a nossa história pela participação. E fazer a nossa história pela participação. Vem, meu irmão. Um povo que participa faz a hora acontecer. Não deixa pro amanhã o que cê tem que fazer. Reza junto, pega a Bíblia e a história relê. Vê que Deus é Deus conosco, não quer o nosso sofrer. É na participação, meu irmão, que vamos mudar essa nossa situação.